Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema legal que é gestão emocional e temos um convidado muito especial para a gente poder falar sobre esse tema, que é o Vitor, que ele é um mestre em karatê, a gente já conversou algumas vezes, e é empresário e é uma ótima pessoa para falar sobre esse tema de gestão emocional. Hoje a gente vai relacionar esse tema de gestão emocional com a questão de mudança de hábito, a questão do emagrecimento, e tem algumas surpresas para você relacionar alguns artigos que trouxeram novidades para a gente sobre esse tema. E agora entrou, vou convidar ele aqui para a gente conversar sobre esse tema de hoje. Olá, Oi, tudo bom? agora deu. Tudo bom? Beleza? É sempre um prazer trazer você aqui para conversar com a gente, você sabe disso. E Tamo aí. queria agradecer por você estar aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre gestão emocional. Vamos Tudo lá. Esse tema é um tema super importante, né? Assim, quando a gente fala dessa parte de emagrecimento, principalmente, tem muita gente que não consegue emagrecer por questão emocional. Eu não sou psicólogo, mas acho que o ponto importante que eu quero tentar trazer para essa discussão, né? Muito do que eu aprendi, não só empreendendo, mas principalmente com a minha experiência de karateca, né? Que a gente trabalha muito a mente, né? Porque quando você enfrenta desafios que agridem o seu corpo, né? Então, assim, toda vez que você se coloca frente a algo que vai te criar uma dor física, isso exige muito do seu psicológico. Então, quando você vence essa barreira, acaba que você conquista certos degraus e certos métodos para administrar isso para várias áreas da vida, sabe? Então, é algo que eu quero tentar trazer aqui nessa conversa nossa. ótimo. Tem alguns artigos, inclusive, que fala, Vitor, que está relacionado à questão emocional e à concentração de gordura localizada. Que nós temos principalmente alguns sintomas de depressão, algumas coisas de ansiedade relacionada, e que isso pode dificultar o processo de perda de gordura localizada, por exemplo, né? Então, essa questão emocional envolve tudo, assim, né? Desde você ter autocontrole, autoconhecimento, para aí sim você ter controle das suas ações, e isso reflete em todos os níveis, né? Relacionamento, em casa e no trabalho, principalmente quem é gestor e mexe com liderança, né? Que é o seu caso também. Exatamente. E esse é o tipo de coisa, né? Mais uma vez, que é igual aquelas máscaras de oxigênio de avião, sabe? Que o pessoal fala assim, se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Então você coloca a sua primeiro e depois você coloca a outra na do amiguinho. Por quê? Porque se você não tem um bom controle emocional, dificilmente você vai conseguir produzir um ambiente seguro e saudável dentro do trabalho ou dentro da sua família, etc. Então, é, muitas vezes o problema dos relacionamentos que a gente tem está na gente, né? Então, por isso que procurar um bom psicólogo é bom, fazer terapia é excelente, né? Tem muita gente que tem preconceito, mas assim, é muito bom por causa disso, porque você acaba resolvendo muitos problemas que, na verdade, só dependem de você e da forma como você enxerga o mundo. Verdade. Tem um artigo também, esse é um pouco mais antigo, que fala relacionando os tipos de liderança, por exemplo. E aí ele comenta que existem nos cargos de gestão, o número de mulheres é mais comum ter um desajuste, digamos assim, em questão de gestão emocional por vários fatores. Um dos sintomas que elas mais relatam é o medo, a pressão, essas coisas, né, que envolvem também esse cargo. E aí eles relatam dessa dificuldade, né? E que apesar de ser muito maior essa questão em relação às mulheres,
que tem uma cobrança talvez maior aí em vários aspectos, né? São as que mais conseguem lidar com isso. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do processo de autoconhecimento, de querer se cuidar, porque não tem como a gente mudar o que a gente é por dentro, né, em relação aos nossos sentimentos e destravar algumas coisas se a gente não primeiro entender que a gente precisa disso, que a gente tem essas traves, né, para poder deslanchar no mundo aí de gestão e outras coisas na vida. E eu acho que a mulher ela tem um pouco mais dessa sensibilidade de perceber onde ela está errando, ter esse conhecimento de que ela precisa naquele ponto ajustar e aí sim procurar como ajustar melhor. Eu acho que o homem tem um pouco de dificuldade, assim. O que você acha? Então, eu acho que tem muito a ver com preconceito social, sabe? Eu concordo com você e concordo com essa estatística que você falou. Eu vejo que as mulheres sofrem muito mais pressão, né, por uma série de fatores sociais. Então, ela, ela precisa dar certo, ela tem uma certa pressão ali, porque geralmente em ambiente corporativo, a maioria hoje é homem, né? Então, assim, já tem um baque ali. Existe a mulher que é mãe, por exemplo, aí é um monte de coisa a mais dentro do pacote, né? Inclusive eu vi uma história outro dia de uma terapeuta falando, né, que ela atendeu um homem que estava comentando da vida dele na pandemia e tal, né, que ele estava terminando o doutorado, estava super bem no emprego, estava tranquilo, feliz, estava conseguindo cuidar da saúde, etc, estava super bem. Aí ela atendeu uma outra mulher que estava com uma série de dificuldades, estava com princípio de depressão, estava com um monte de problemas psicológicos e eles eram casados. Ou seja, a pandemia passou de um jeito completamente diferente para ela do que para ele, provavelmente porque ela assumiu toda a pressão da casa, né? Como é muito comum dentro desse contexto que a gente vive, né? Que é uma sociedade ainda muito machista, né? Mas então, assim, eu concordo contigo. Eu acho que existe sim uma pressão maior na mulher, não porque elas não sejam capazes, mas é porque eu acho que elas sofrem de fato mais pressão do que a gente. E além disso, tem um outro fator que eu acho que nesse ponto contribui. Como elas têm, como eu falo, muito mais pressão contra, né, muito mais coisa jogando contra, as mulheres, na minha opinião, tá, elas são mais abertas às soluções também. Então, é muito mais fácil você ver uma mulher aceitando o fato de fazer terapia, por exemplo, do que um homem. O homem tem muito bloqueio, né? Acho que aquela figura de que eu tenho que ser o machão, poderoso, o cara que não tem fragilidade, não tem nenhum problema. Isso não existe, né? Essa bomba acaba estourando em algum lugar quando a gente de fato enfrenta um problema que é muito sério, né? Então, assim, eu faço terapia, por exemplo, há 4 anos, quinzenalmente, faz muito bem para mim, né? Me ajuda a trabalhar diversos problemas e recomendo para todo mundo, sabe? E assim, acho que esse é o ponto-chave. Muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar o que elas querem por conta de algum bloqueio emocional. Então, elas estão bloqueando a evolução delas, sem às vezes saber, né? Estão se sabotando, etc. Completamente processo de mudança de tudo na vida, né? Tanto em relacionamento, acaba arrastando um pouco a vida em vários pontos, né? Vários pontos que dava para solucionar de maneira até mais tranquila. Tem muitas técnicas e ferramentas para a gente aprender a lidar com isso, né? E a população é muito desinformada nesse sentido. A gente não tem isso também em questão de educação nas escolas e tudo mais. Eu acho que isso dificulta também um pouco esse processo, porque eu tenho a visão, assim, de que quando a pessoa tem o poder de entender um pouco, pelo menos
né, um pouco dessas técnicas e ferramentas para destrinchar esse lado, eu acho que deslancha. A gente vê muitos casos de alta performance, muitos casos de pessoas que às vezes chegam num sucesso que para ele é um passo importante, mas ele almeja um lugar a mais e estagna, né? Fica ali parado e vai patinando, coisa que às vezes uma mudança, assim, que não precisa nem ser muito absurda, né? Já consegue deslanchar isso, mas tem que ter aquela coisa de fora, pontual, para poder trabalhar isso na pessoa, né? Sim, exatamente, exatamente. E assim, eu acho que muito do nosso papel, né? Você é médica e eu estou aqui como mestre de karatê, né? Eu acho que além de comentar, né, sobre o problema, falar das ferramentas mesmo. Então, o que faz para resolver? Né? Como é que a gente resolve isso? Porque cada caso é um caso também. Não dá para uma live de 20, 30 minutos a gente resolver os problemas todos de todo mundo. Né? Tem gente que acha que vira especialista na própria mente fazendo um workshop de final de semana. Isso não existe. Né? Infelizmente não existe. Seria ótimo se a gente pudesse tomar um remedinho e ter todas as soluções dos nossos problemas no dia seguinte. Né? Eu não sei, você que é médica, já inventaram algum desses? Acho que não, né? Não, é o milagre, é o sonho de todo mundo, né? A maioria que senta no consultório quer um remedinho, que é a fórmula mágica. Não existe. E principalmente no processo de emagrecimento e mudança de vida, né? Mas o legal que eu acho, assim, é que é possível, né? E é mais simples do que a gente imagina. E aí, quando você consegue trabalhar com essas técnicas e ferramentas, a vida deslancha de uma maneira que, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, doutora, eu não estava enxergando por esse lado, né? Enfim. E aí fica ali, repetindo os mesmos erros, completando o mesmo ciclo da vida, das pessoas repetindo, às vezes, a questão familiar, o meio ambiente interfere muito, inclusive em doenças. A gente tem um fator que eu até comentei na outra live em relação à epigenética, que mostra pra gente que doenças, por exemplo, câncer ou alguns outros tipos de doenças podem ser desencadeadas pelo fator ambiental onde você está, que é capaz de modificar isso. Então, o fato de você não ter esse controle na sua casa, ser um ambiente talvez difícil, ruim, muitas vezes depende da gente conseguir mudar isso, né? Primeiro, igual você deu um exemplo lá, primeiro a gente tem que ter essa percepção e essa mudança para depois a gente mudar quem está em volta, né? Sim, exatamente. E eu acho que esse é o primeiro passo para ter uma mente saudável. Né? Tentar trabalhar o ambiente que a gente vive, as relações que a gente tem, as pessoas com quem a gente convive, né? Então, evitar, às vezes, um pouco, assim, tem gente que só deixa a gente para baixo, né? E se você consegue evitar esse tipo de perfil, já é um passo interessantíssimo, tá? Mas, ao mesmo tempo, nem sempre a gente consegue. Então, como é que a gente faz para a gente trabalhar, né, o nosso emocional, para ter a gestão certa, para conseguir vencer os desafios da vida, né, como um todo, para formar em medicina, para abrir uma empresa, para entrar num relacionamento novo, para poder emagrecer, ou seja, o que você quiser fazer na vida, você precisa ter esse tipo de controle e de gestão, porque no fundo é a gente que dá o passo, né? A vida é nossa. Então, se você não tem um mínimo de controle e de gestão das suas emoções, dificilmente você vai conseguir gerir uma empresa, um time, ou a sua própria vida, né? É verdade. E muitas pessoas às vezes tentam, não conseguem chegar lá e não sabem, né, onde está o erro, enfim. E eu acho que uma das ferramentas boas que a gente tem para utilizar, tem várias, né? Eu acho que a questão hoje em dia da empatia ajuda muito, porque a gente precisa ter uma percepção do outro para a gente poder
conseguir nos colocarmos no lugar do outro para ir ter uma ação, né, dependendo daquilo, e isso eu acho que gera muito a questão da liderança e saber o que o outro precisa, na verdade. Porque às vezes a gente fala, mas a gente fala o que a gente quer e não o que o outro precisa, né? E aí não tem efeito, não funciona. A gente precisa trabalhar um pouco esse lado, eu acredito, assim, né? Sim. Por isso que, para mim, assim, o primeiro passo, para quem pode, para quem tem condição, procure um bom psicólogo e faça terapia, né? Acho que ajuda para todo mundo. Acho assim, não que todo mundo, necessariamente todo mundo, precise de terapia. Eu já conversei isso com um psicólogo amigo meu, né? Mas, ao mesmo tempo, a terapia é uma ferramenta para potencializar a sua mudança. Então, talvez você faria uma mudança na sua vida em um ano. E com a ajuda de um profissional, né, eliminando essas barreiras que a gente tem, né, eliminando as autossabotagens e aumentando a capacidade da gente ter consciência dos nossos problemas, você faz essa mudança em 3 meses. E entender melhor os meus problemas desse modo. Tem algumas perguntas, eu até anotei aqui, que é legal refletir sobre isso, eu vou comentar. É mais ou menos assim, ó. Pensa bem, quando o seu dia termina, você se sente satisfeito ou se sente esgotado? Tem outra boa. Você sente que você está focado ou disperso no seu dia a dia? Boa. E uma ótima aqui que é, você começa o dia em estado calmo, reativo ou preocupado? São 3 perguntas muito, muito básicas, mas se você parar e começar a reparar como é que você está no dia a dia, tem gente que já acorda a 1000 por hora, louco, pilhado, preocupado com tudo. E eu nem estou falando de gente que acorda disposto de manhã. Eu estou falando da pessoa que acorda já estressada de manhã. Ela passou, sei lá, 7, 6, 8 horas dormindo e ela já acordou estressada. Então, assim, tem algum problema ali, né? Tem alguma coisa que está acontecendo que às vezes não é normal, né? E que a gente poderia tratar para poder ajudar durante esse processo. Por quê? Você acordar estressado um dia, né? Então, assim, eu já tive startup. Então, você tem um startup, é muita coisa que acontece. Beleza. Se acordar estressado um dia, 2, 3, 4, 5, isso é normal, né? Porque você tá num momento de muita pressão e de muito estresse. Agora, você passar um ano acordando estressado, tá errado, porque ninguém aguenta isso, sabe? No caso de uma startup, é uma maratona. Então, você entra dentro de um contexto para atingir um objetivo que às vezes vai demorar 10, 15 anos para você chegar. Se você está assim, nesse ritmo, 1, 2, 3 anos, aí vai acabar aparecendo no seu consultório, entendeu? Falando que está com um monte de problema, pressão alta, um monte de coisa, porque não tem jeito, está muito fora do centro, né? É verdade. E isso impacta diretamente no resto do seu dia, né? Quando você já acorda desse jeito e eu acredito muito que quando você levanta, as primeiras coisas na sua manhã já consegue determinar o resto do seu dia, dependendo do grau de estresse que você já tem e da energia, né, que você tem em relação a, às vezes, de acordar estressado, cheio de coisa, começa a fazer, às vezes brigando com as pessoas, às vezes nervoso. Então, a tendência é que seu resto do dia seja um desastre, né, em relação a essas coisas. Diferente se você tem um controle, né? E já acorda amanhã focado em você. E ter aquele momento ali de ter o seu cuidado, né? Eu acho que isso determina muito. É muito parecido com dieta, porque você acorda de manhã. Normalmente, quem fura tudo e já começa a comer no mundo de manhã, tende a mente nos sabotar e transformar o resto do dia. Então, eu acho que a gente ter esse autoconhecimento é importante e você tem toda a razão. Tem um estudo que fala que são, se eu não me engano, 20 dias nesse estresse constante, todos os dias, o suficiente para começar a causar algum tipo de doença no corpo.
Então, tem que ter essa pausa. Quando o médico fala, vai, tira férias ou vai viajar para desestressar, não é brincadeira, não. É porque você precisa desligar essa liberação de vários hormônios que solta quando você está nesse estado. E tem um limite, né? O corpo ele consegue ajustar esse excesso de hormônio durante um determinado tempo. Depois disso, é insustentável. Sim, com certeza. E aí, assim, tem muita gente que faz, né? Eu fiz durante muito tempo, criar o hábito de ter uma rotina saudável na parte da manhã. Né? Então, você faz exercício na parte da manhã, ajuda muito. Você tem o seu momento ali, né? O seu momento na parte da manhã, antes de começar tudo, antes de começar o trabalho, antes dos filhos acordarem, né? Às vezes é difícil, mas tem gente que faz, eu conheço muita gente que faz, né? O filho acorda 6, e aí a pessoa acorda um pouco mais cedo, né? 4h30, 5 da manhã, já faz algumas coisas ali para a própria rotina, e aí a criança vai acordar às 6, naquele momento ali, tipo, já na pilha. Então, assim, criar uma rotina de manhã para você ter os seus momentos é importante. Tem outra coisa que eu acho que é super, super interessante também, meditação ajuda muito. Hoje em dia tem muita gente ensinando a meditar, tem muito aplicativo ajudando a fazer isso, tem muito vídeo sobre isso, né? Então, não é uma coisa tão fácil quanto parece, né? Exige hábito, disciplina, mas assim, ajuda muito, um dos melhores exercícios para a mente que eu conheço, né? Tem vários, inclusive, de respiração que você combina e tudo mais. E eu acho que um ponto também importantíssimo, além de meditação, é você tentar treinar a mente para ter consciência do momento, sabe? Então, assim, tem um exercício legal que eu aprendi com a monja Coen, né, em um dos vídeos que ela fala, e é super interessante que ela fala assim, às vezes a gente pensa nessa ideia de mindfulness, né, e de atenção plena, quando você ouve isso, você imagina o quê? Você imagina, né, um monge na montanha ali, sentado, de pernas cruzadas, fazendo a posição de lótus, né, observando a cachoeira e tal. E, na verdade, o ideal é que a gente, assim, esse momento é super legal, eu gosto muito disso, mas a gente tem que treinar isso no dia a dia. Né? Então, assim, acordou, você vai colocar o pé no chinelo, sente o chinelo, sabe? Sente a sensação da borracha debaixo do seu pé. Você vai abrir a porta, né? Abrir a porta ali da sua casa. Para 10 segundos, sente a maçaneta na sua mão, sente ela gelada, sente o formato dela na sua mão, né? Então, assim, quando você usa os seus sentidos para ancorar, né, essa sensação, a mente tende a dar uma parada também, sabe? Então, esses pequenos hábitos, eles vão ajudando a gente a ter um pouco mais de controle. Então, assim, tem um outro que é muito comum, o pessoal faz muito, que é tomar um banho, né? Você toma um bom banho, assim, deixa o chuveiro ligado no forte, assim, deixa a água cair na sua cabeça e sente a água na cabeça, sabe? Não fica pensando em outras coisas, não. Pensa naquela água que está caindo na sua cabeça, qual é a sensação que você tem. Então, assim, tenta ancorar com os seus sentidos aquela sensação. Quando você vai almoçar ou vai comer alguma coisa, né? Hoje em dia, comer é um side job, né? É uma coisa que você faz de forma secundária. Sendo que, na verdade, o ideal é você parar tudo e prestar atenção na comida, no sabor da comida, em cada garfada que você dá, né? Para você tentar fazer esse exercício de ancoragem, e tudo isso para acalmar a mente, né? Então, assim, acalmando a mente, você consegue ter uma maior capacidade para poder pensar melhor, né? Porque a mente embaralhada, a mente ansiosa, ela tem mais dificuldade para poder fazer uma reação. A mente vazia, né, quando ela está sem nada ocupando, sem algum pensamento do futuro ali, né, que não existe, mas já está na sua cabeça, isso facilita muito para você conseguir
lidar com os problemas um de cada vez. Nossa, muito top. Tem umas técnicas assim que a gente usa também em relação à alimentação, você falou tudo. Essa questão, principalmente hoje, né? No dia a dia, na correria, o que a gente menos tem é parado para prestar atenção nas coisas, né? Nessa atenção plena. Em relação à alimentação, é muito comum, ô Vitor, acontecer da gente, e aconteceu comigo mesmo. Uma das técnicas que eu uso para poder evitar chocolate, essas coisas, e que eu mudei assim, é exatamente na hora de comer. Eu estava dando plantão, dava tempo, eu comia aquilo ali e continuava a vida, né? E aí separar o momento para eu comer, olhar para o alimento que eu estou comendo, mastigar, entender e ver, perceber os nutrientes que eu estou ingerindo com aquele alimento. E isso me ajudou demais a conseguir evitar alimentos que não satisfazem, porque eu começo a prestar atenção que meu corpo não precisa daquilo. O que ele está precisando, na verdade, eu não estou dando, né? E alguns alimentos, inclusive, de você ter atenção plena, tem uma técnica que não dá para falar aqui agora, mas depois, outro momento, eu falo. De você ter a percepção do alimento, por exemplo, numa sobremesa que você vai comer, e aí de sentir o cheiro e tudo antes de você ingerir, que é uma coisa que você teoricamente ama, às vezes, depois, quando você vai pôr na boca, você fala como eu estava comendo isso, que é horrível ou alguma coisa assim, porque pela primeira vez você teve atenção e não repetiu o hábito de comer tal coisa, né? Sim, com certeza. E aí, assim, dentro desse contexto de atenção, né, tem uma metodologia que eu gosto muito, que ela foca em cinco pontos para a gente tentar se manter mais equilibrado, né? Então, assim, como é que a gente faz para ser uma pessoa um pouco mais centrada e não deixar que os nossos instintos simplesmente vão fazendo a gente caminhar, muitas vezes, para onde a gente não quer, né? Então, assim, o primeiro passo é a atenção. Então, a atenção é uma coisa que a gente perdeu, infelizmente, no mundo moderno, por conta do celular, né? Então, assim, a gente tem essa necessidade de eu tenho que estar consumindo alguma coisa, tem que estar assistindo alguma coisa, tem que estar ouvindo alguma coisa. Então, você tem que estar estimulando o seu cérebro. E, na verdade, não, é o contrário, né? Então, a gente tem que ter os momentos para isso, ok, né? Para assistir o vídeo que quer, para assistir um filme, isso é super legal, mas que faça com atenção, né? Depois de atenção, a gente tem que tentar ancorar os resultados positivos que a gente tem. Então, quando você está fazendo dieta, tem gente que só foca no negativo, né? Não, cada pequeno resultado que você tem causa um impacto gigantesco. Então, assim, nas turmas que eu conduzo do Projeto Zen, na primeira semana é comum o pessoal às vezes perder em torno de 5 a 8% do peso, né? Porque você perde muito líquido ali no início e tal. Então, assim, foca nisso. Você, poxa, já deu um grande impacto aqui, está funcionando, né? Então, assim, tem que medir na hora certa, fazer do jeito certo para poder acontecer e valorizar essas pequenas vitórias, né? Outra coisa importantíssima é adotar uma mente de iniciante. Então, o que isso quer dizer? O iniciante, ele não está tão preocupado em se comparar com os outros. Ele aceita muito melhor as frustrações, as dúvidas, né? Então, assim, você consegue estar pronto para fazer uma coisa porque você está livre de hábitos, você está livre de experiências. Então, assim, quando você entra nessa ideia, né? Assim, muita gente fala isso, mas viver isso é uma coisa diferente. Então, assim, quando você tem essa visão de que você pode ser um iniciante para qualquer coisa e que a gente, na verdade, não sabe praticamente nada do universo que a gente vive, né? Então assim, considerando isso, você adotar essa mente de iniciante te ajuda a se despir de um monte de coisa, de um monte de autossabotagem que a gente tem quando você está fazendo qualquer coisa nova, né? Então, assim, a gente às vezes, né, tem gente que começa a fazer a dieta no segundo dia. Se não emagreceu 10 quilos,
já quer morrer, né? Porque viu ali na televisão alguém que fez esse tipo de coisa, emagreceu super rápido, ou viu um resultado super rápido de outra pessoa que não é ela, né? É outra genética, é outro corpo, é outra coisa, e já quer morrer também. Então, assim, tem que parar de se comparar com os outros e olhar a sua jornada de iniciante. Boa. Isso é muito comum, sabe o que também? Vitor, pacientes às vezes fizeram cirurgias bariátricas, por exemplo, emagrecem bastante no início e a gente já tem uma estatística aí que uma porcentagem muito maior, na verdade, de quem faz, engorda 2 anos depois tudo de novo. Porque não passou o processo, né? Não teve esse momento de parar para refletir e fazer o passo a passo. Então, volta, né? Você vai lá, a gente faz o quê? Corta, fecha o estômago e depois ele volta tudo de novo. Então, o problema que a gente Sim, precisa é esse, né? Ter mais paciência no início para isso ser duradouro. sim. E muitas vezes não trabalhou o mais importante, que são os hábitos, né? Então, não conseguiu eliminar os gatilhos emocionais que te fazem comer na hora errada, não conseguiu eliminar, aliás, transformar a relação com a comida, né? Então, tem gente que come as próprias emoções e aí realmente é super difícil, né? Então, assim, tem que transformar a relação com a comida para realmente fazer acontecer. Dentro dessa metodologia que eu estava falando, né, o próximo passo é entender a experiência, né? Então, assim, se permitir experimentar com o seu corpo, sabe? Então, assim, você agora passou a ser um cientista e o seu corpo é o seu objeto de experimento, né? Então, assim, tenta detectar quais são as sensações que você tem, o que você está sentindo, o que você está passando. Quando você tem, né, um profissional, por exemplo, junto, é muito mais fácil você discutir isso, porque tem um arcabouço gigantesco do lado que vai te ajudar a entender aquela parte, né? Então, assim, estar aberto, com a mente aberta, para poder viver as experiências novas também é super importante. Tem gente que já quer desistir antes de começar, né? Já vê um monte de problema, ao invés de ver exatamente o que ela quer, focar e seguir em frente. E, por último, um ponto super importante é encontrar momentos de diversão. Porque, assim, às vezes quando você está fazendo uma transformação muito grande, é muita pressão emocional, né? Então, eu lembro de ver isso, era muito comum, pessoal que faz concurso, né? Ou que estava lá em cursinho pré-vestibular. Eu já vi pessoas geniais, nossa, geniais, que ela morria na praia por conta da gestão emocional. Chegava no final do dia da prova, a pessoa estava um caco, entendeu? Por Total. quê? Porque passou um ano sem sair, sem ver os amigos, sem fazer nada que gosta. Só ficava estudando. O que aconteceu com a mente? Acabou, né? Então, assim, sabe tudo, mas não consegue performar na hora que precisa, né? Então, assim, se a sua mente não está bem cuidada para isso, é super difícil fazer as transformações grandes. É verdade. Nossa, que aula, hein? Que show! Top demais. Resumiu assim, em poucas palavras, temas para aulas e aulas e aulas, né? E, e faz toda a diferença. É exatamente isso que faz. Não é à toa, né? Que você chegou lá e é um sucesso e conseguiu avançar bastante aí na sua carreira e, enfim, tudo mais. Já apanhei muito, por isso que a gente sabe algumas coisas. Isso aqui é cicatriz. Esse cabelo branco aqui, ó, isso aqui é cicatriz de guerra. Isso aí é marcas, né? Marcas do processo. Marcas, marcas de guerra, exatamente. Marcas de guerra. Que orgulho, né? Ai, Exatamente. é um orgulho, não pode nem pintar. Tá ótimo. Muito obrigada, amei você ter vindo aqui. Amei nossa live, como sempre. Muito bom falar com você, essas ótimas ideias. Espero que as pessoas consigam refletir e que tenham aproveitado também esse momento. Foi muito bom. É isso aí. Eu que agradeço e querendo chamar, a gente está aí à disposição. Obrigada, obrigada, gente, que ficou aqui. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, tchau.